E aí galera, eu não vou perguntar se tá tudo bem, porque eu sei que não tá, mas vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos europeus. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E antes das notícias, fazer aquele tradicional giro de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1, que está aí dando uma força pra gente, e hoje vai para o Pedro Ricardo e para Mirela Amaral. Então muito obrigado a vocês que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa comunidade, clica nesse botão Seja Membro que aparece na sua tela, onde você vê informações, valores e tudo mais. Caso você faça adesão à categoria sócio-atleta, que tem direito ao grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade, onde tem uma publicação que eu deixei lá o meu número, e você pode ou colocar o seu número lá para que eu te insira no grupo, ou então me chama lá que eu faço a mesma coisa. O Cruzeiro perdeu mais uma partida ontem à noite por 1-0 para o Remo lá em Belém, mais uma atuação horrorosa. O Cruzeiro sequer chutou uma bola na direção do gol adversário, né? Nesse contexto realmente se torna impossível fazer gol ou vencer qualquer partida, e esse resultado inclusive nos levou para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro está em 17º lugar com apenas 11 pontos conquistados após 13 partidas. Estamos vivendo a pior sequência de resultados desde o rebaixamento, visto que não vencemos nenhum dos últimos 7 jogos, com 4 empates e 3 derrotas no período. O fantasma da Série C reapareceu e não é só o drone. O técnico Mozart falou após a partida e reafirmou que não vai pedir demissão, que esse seria o caminho mais fácil e que não seria digno da parte dele, que ele acredita nos jogadores, no próprio trabalho e na capacidade deles reverterem a situação. Ele diz que não seria digno pedir demissão e eu acho que a situação é exatamente oposta, tá? Não é digno é ficar no cargo por um apego injustificável, sendo que o trabalho dele não tá dando resultado nenhum, né? A cada vez que o Cruzeiro entra em campo parece que o time tá pior. E só para reforçar essa questão da troca de treinador na Série B, que eu sei que algumas pessoas ainda têm dúvida, cada clube só pode mandar embora por sua vontade um treinador na competição. O Cruzeiro fez isso depois da segunda rodada, quando dispensou o Felipe Conceição. Então, nesse momento, se o Cruzeiro manda o Mozart embora, quem vai ter que treinar o clube até o final da temporada é alguém que já esteja trabalhando no Cruzeiro há pelo menos 6 meses. Mas caso o treinador peça demissão, aí você não queima essa regra, tá? Se o treinador pedir para sair, o clube pode ir ao mercado e contratar outro técnico profissional. A regra é muito simples, você só pode demitir um técnico. Se demitiu 2, tem que ir com o auxiliar até o final do ano. Um nome que sempre vem à pauta como um auxiliar que está querendo essa vaga de técnico é o Belletti. Segundo Samuel Venâncio da Itatiaia, ele ainda não tem os 6 meses no cargo de auxiliar que são exigidos pela CBF para poder treinar o time. E o Belletti já tem bem mais que 6 meses como funcionário do clube, mas inicialmente ele seria diretor de negócios institucionais, né? Ele não tinha uma ligação com o campo, ele era ali um camarada que fazia parte da diretoria do clube. E ele foi fixado como auxiliar, pelo menos pelo que foi anunciado na imprensa, no dia 4 de fevereiro. Se a documentação ficou pronta nessa data, o Belletti poderia treinar o Cruzeiro a partir do início do mês que vem. Falta aí uns 15 dias para bater 6 meses. E como eu já falei em outras oportunidades, eu não acho que o Belletti seria uma alternativa, basicamente porque o Belletti nunca treinou time nenhum, tá? Ele tem uma carreira super vitoriosa, super importante no futebol, mas ele não é um treinador, e se ele pega o cargo de treinador, ele vai estar aprendendo. O Cruzeiro hoje é um time que precisa subir para a Série A e que está quase caindo para a Série C. Não me parece ser o momento para se fazer uma experiência desse tipo. Quem também falou após a partida foram os veteranos Rômulo e Rafael Sobis. O Rômulo afirmou que o grupo está unido e apoia o trabalho do Mozart, que os jogadores sabem que precisam se unir e fazer algo a mais para ajudar o clube a sair dessa situação. E isso, em tese, é uma coisa boa, né? Se os jogadores estão fechados e acreditam no trabalho do técnico, pode ser que a coisa melhore sim. Mas tem uma outra forma da gente enxergar essa situação que não é tão positiva assim, que é o quê?
o técnico se fechar com uma panelinha de jogadores e ir com eles até o final, mesmo que esses caras não estejam jogando bem dentro de campo. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em 2019 com o Mano Menezes. O Mano tinha os bruxos dele ali, que eram titulares do time, mesmo que não jogassem porcaria nenhuma. E como que foi o final da passagem do Mano Menezes? Ele seguiu insistindo com aqueles jogadores que não conseguiam mais render bem pro time, né? Tem outros aspectos também, questão financeira, a gente sabe, né? E muitos daqueles jogadores ali deliberadamente sacanearam o time, mas ainda assim a coisa não funcionava e o técnico não tirava os caras, porque eram os homens de confiança. E o Rômulo também falou dessa questão salarial, que ele reduziu 90% do que ganhava para vir para o Cruzeiro e que os jogadores estão cientes da dificuldade do clube e que a diretoria está correndo atrás de patrocinadores para ajudar nesse momento. E aí eu acho importante a gente lembrar de uma coisa: o Rômulo pode até ter reduzido mesmo aí muito do que ele ganhava no seu último contrato lá no futebol italiano, mas o nosso amigo Rômulo ficou 9 meses sem clube, tá? Então não vem meter o louco falando que abriu mão de dinheiro por amor ao Cruzeiro, ou que tá aqui fazendo favor, porque não tem nada disso. O Rômulo estava sem clube e se ele tivesse recebido qualquer proposta melhor, ele tinha ido para outro clube. Ele veio pro Cruzeiro porque foi quem apareceu. Já o Rafael Sobis buscou contextualizar o momento do clube, lembrar que estamos na zona de rebaixamento e não é hora de falar em acesso. Pediu que manerem nas críticas, que não tem faltado trabalho e ainda deu uma indireta. Quer dizer, tem gente aí que se diz cruzeirense que não quer que o Cruzeiro ganhe. Por quê? Porque eles deixam de ganhar dinheiro em suas, né? Em suas plataformas, em suas coisas e tal. Eu tenho plena consciência que esse recado não foi pra mim, tá? Inclusive, acho que a grande maioria dos torcedores do Cruzeiro, que são mais informados nesse meio aí, entenderam que isso aí foi uma indireta pro canal do Diogo, né? A Cruzeiro Esportes, que tem feito um trabalho legal, tem crescido bastante por mérito deles e tiveram também uma impulsão do Casimiro, né? Acabou virando uma coisa até engraçada para outras torcidas esse desastre que tá acontecendo com o Cruzeiro. Só que eu gostaria de fazer um questionamento para vocês. Vocês acham realmente que o Rafael Sobis, o Rômulo ou qualquer jogador do Cruzeiro assiste canal de torcedor do Cruzeiro no YouTube? Eu aposto o que vocês quiserem, menos dinheiro porque eu não tenho, eu aposto, tá? Que não assiste. Alguém bateu essa informação na orelha do Rafael Sobis e o Sobis foi lá e passou isso pra frente na coletiva. E essa narrativa de que o problema é ter gente torcendo contra, ela é batida, ela é velha e ela é imbecil, tá? Eu acho que a melhor palavra pra definir é essa, é imbecil. O princípio de qualquer clube de futebol é ter gente torcendo contra. Isso se chama rivalidade, tá? Então, meu amigo, se você quer passar por cima de quem torce contra por você, faça bem o seu trabalho. Se os caras do Cruzeiro fizessem bem o trabalho deles, dentro e fora de campo, nada disso estaria acontecendo. E eu não tenho acesso aos dados de nenhum outro canal do Cruzeiro, apenas ao meu, tá? Mas eu afirmo pra vocês categoricamente, essa draga que o Cruzeiro vive, ela é péssima para quem produz conteúdo sobre o Cruzeiro. É uma merda, tanto na questão do alcance, de engajamento, de grana, de qualquer índice que você quiser analisar, é uma porcaria, porque da mesma forma que vocês não aguentam mais ouvir notícia ruim do Cruzeiro, eu não aguento mais falar notícia ruim do Cruzeiro. Mas se não tem notícia boa, o que é que eu posso fazer? Eu vou ligar a câmera e ficar calado? Ou eu vou ficar aqui vendendo mentira para vocês? Infelizmente, o Cruzeiro tá na merda. Então, se você tá na merda, você vai falar de merda. E eu sei que em diversas vertentes do jornalismo existe de fato essa questão de que a notícia ruim ela vende muito. Eu sei. Notícia boa normalmente não vende tanto. Mas isso aqui, gente, não é o jornalismo comum. Isso aqui é algo segmentado para a torcida. Eu estou falando com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, ela quer notícia boa do Cruzeiro, da mesma forma que eu quero falar de coisa boa, mas não tá acontecendo nada bom. E eu acho que é uma grande canalice ficar vendendo essa narrativa de que tem torcedor do Cruzeiro criticando o Cruzeiro para ganhar dinheiro, tá? As pessoas estão criticando o Cruzeiro porque o Cruzeiro não ganha de ninguém, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, não ganha 7 partidas, está rebaixado para a Série B, correndo risco de cair para C. E a canalice que eu digo não é do Rafael Sobis, mas é da pessoa que vende essa informação internamente para os jogadores a ponto deles externarem isso numa coletiva, tá? A instituição Cruzeiro Esporte Clube, ela costumeiramente tem tratado a torcida do Cruzeiro como se fosse a grande inimiga, né? E toda vez que a diretoria do Cruzeiro bate no peito e fala assim,
vem comigo que eu tô bancando, eu vou fazer isso e vai dar certo. O negócio volta em forma de desastre na nossa cabeça, né? Foi assim lá atrás com o Itair Machado, que teve manifestação contra, bancaram que o homem era bom, veio aí, ó, o que aconteceu. Aí depois teve os casos mais recentes, esses na conta do Sérgio Santos Rodrigues, do Ney Franco na última temporada, mais recentemente do Pastana. E seria engraçado se não fosse trágico essa relação que aconteceu, né? O Sérgio foi lá e bateu o pé contra a torcida que ia trazer o Pastana. O Pastana indicou o Mozart supostamente por haver uma amizade entre eles. Trouxe o Mozart. Agora o Mozart não aceita abrir mão do cargo, né? E aí Pastana e Sérgio estão na mão do Mozart por cabeça dura dele. Quer dizer, é uma sucessão de coisas, né, que vão se retroalimentando, para usar a palavra que eu falo lá no 6x1 Responde, e o trem só tá piorando no final das contas, né? E se os jogadores do Cruzeiro não querem ser criticados, eu tenho a solução. Joguem bem, ganhem jogos que todo mundo vai te elogiar. E aí, para falar especificamente sobre os dois jogadores que foram publicamente defender o trabalho do treinador, né? O Rafael Sobis e o Rômulo. Há quanto tempo o Rafael Sobis não faz uma partida boa pelo Cruzeiro, jogando bem? Eu não tô falando nem da questão de gol, que ele tem 2 gols em 27 jogos na temporada. Eu tô falando de jogar bem, aquela partida que você fala assim, não, o Sobis não fez gol, mas hoje ele movimentou, ele criou jogada, ele deu assistência. O Sobis não joga bem há muito tempo, tá? O próprio Rômulo, que foi lá, fala bonito pra caralho. O Rômulo é pica pra falar. Mas jogar bola, o Rômulo tá jogando bem? Não. Desde o Campeonato Mineiro não tá jogando porcaria nenhuma, tá? Inclusive, o gol que a gente toma ontem é ele que erra o passe, dá a bola no pé do Vitor Andrade, a bola corre pro lado direito, vem o cruzamento e o Vitor Andrade, que tava no setor do Rômulo, que faz o gol, né? Quer dizer, cadê o Rômulo fazendo o papel dele dentro do campo? Com relação ao trabalho do Mozart, o Sobis disse que não adianta ficar trocando de técnico toda hora, que o atual treinador trabalha, é um cara muito honesto e não tem culpa nenhuma, e que eles já tiveram problema com pessoas que não eram honestas no dia a dia. E aí a gente pode presumir que o Rafael Sobis está atacando o Felipe Conceição, né? Porque desde que ele voltou pro Cruzeiro, ele trabalhou com quais treinadores? Com o Filipão, que ele tem uma ótima relação, e com o Mozart, que ele está defendendo publicamente. Inclusive o próprio Felipe Conceição, após o jogo, foi perguntado, mas evitou polêmica, falou de respeitar muito a instituição Cruzeiro, mas a relação entre esses caras parece ter terminado muito azeda, tá? E eu tenho um problema muito grave com essa coisa de você ser perguntado sobre uma coisa e responder outra tirando de contexto para vender alguém como coitado. Em qual momento alguém questionou o caráter ou a honestidade do Mozart? Eu não vi ninguém fazendo isso. O que eu falo é do trabalho dele. Ele faz um péssimo trabalho enquanto treinador. E da mesma forma, eu também não questiono o caráter dos jogadores do Cruzeiro, porque os caras jogam sem receber. Inclusive ontem o Samuel Venâncio da Itatiaia trouxe a informação de que o Cruzeiro pagou uma folha salarial, né, antes da partida para os jogadores. Aí entraram dentro de campo. O Cruzeiro jogou melhor por ter recebido salário? Não, gente. E o que é que isso prova, na minha cabeça pelo menos? Que não tem ninguém fazendo sacanagem. O elenco do Cruzeiro não é de jogador vagabundo como a gente já teve. Os caras querem fazer o melhor, mas eles não estão conseguindo por quê? Estão sem confiança, o que é muito visível e é nítido para qualquer time que vive essa crise, e estão muito mal treinados. O Cruzeiro não sabe o que fazer com a bola. E se o elenco já tá fraco, o atacante Ayrton tá de saída. Segundo o Globo Esporte, o jogador é aguardado em Fortaleza nesta quarta-feira para fazer exames médicos e assinar por empréstimo com o Ceará até o final da temporada. O Vozão terá preferência de compra sobre seus direitos. Não foram informados valores, então aparentemente o Cruzeiro não vai receber nada por essa cessão do Ayrton até o final do ano, tá? E eu acho que ele era sim um jogador bem útil no elenco e continuo achando que ele foi muito mal escalado durante essa temporada. O lugar onde o Ayrton melhor jogou pelo Cruzeiro no ano passado foi como um ponta aberto pela direita, justamente porque ele tem muita dificuldade na finalização. E ele, para levar para o fundo e cruzar, conseguia render alguma coisa a mais. É um jogador que teve de fato oportunidade, teve sequência no time, eu considero que era mal escalado, mas a gente não pode deixar de criticar, por exemplo, o gol que ele perdeu contra a Juazeirense, né? Se ele faz aquele gol feito ali de cabeça, o Cruzeiro provavelmente teria passado na Copa do Brasil, porque o jogo ainda estava empatado. Se a gente abre o placar, as coisas seriam diferentes. O Ayrton teve também bons momentos, né? A gente pode citar o gol marcado no clássico lá do Campeonato Mineiro. Então, assim, se tá indo realmente por empréstimo, que seja feliz. Vamos ver se ele consegue jogar bem lá no Vozão. E só para voltar naquele assunto do uso de jogadores jovens, que é uma coisa que eu sou chato pra caramba e eu vou repetir mais uma vez. O Ayrton, que é um jogador de 22 anos, teve vários
vários clubes interessados agora e ele tá indo jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, ele tá saindo do Cruzeiro na B, na zona de rebaixamento da B, pra jogar num time aí de Série A. Por que não tem clube nenhum aparecendo aí querendo Rafael Sobis, Felipe Augusto, o próprio Rômulo, esses jogadores mais experientes? Porque são jogadores que têm um custo mais alto e um valor muito baixo no mercado. Porque são caras que não vão evoluir, eles só vão piorar. Tudo que eu achei que o Cruzeiro deveria fazer a partir do momento que caiu, que era usar jogadores jovens, revelar esses jogadores e vender para fazer dinheiro, o clube está fazendo exatamente o contrário. Ontem o Mozart escalou o time sem nenhum jogador da base do Cruzeiro em campo. A gente jogou bem? A gente mostrou um bom futebol? Os jogadores experientes tiveram mais frieza que os jovens para decidir no momento de dificuldade? É a tecla que eu vou continuar batendo porque eu acho que o Cruzeiro está indo no caminho errado. Eu vou encerrar essa sessão de descarrego por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!